gente viu aí na abertura o correspondente em Nova York, Jorge Pontual, falando que sofre de depressão já há algum tempo. Muitas pessoas sofrem com esse problema, tomam durante muito tempo um remédio que não funcionam e aí param de fazer o tratamento. Veja só a história que o Jorge Pontual conta pra gente agora. 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. 5% da população mundial. Nos Estados Unidos, a percentagem é maior, 7%. Para tratar essa doença crônica, existem 8 tipos diferentes de remédios. O psiquiatra tem que avaliar bem os sintomas do paciente para escolher qual é o remédio mais adequado. E, se não der certo, tentar outro. Não é nada fácil acertar. Eu sofro de depressão há quase 40 anos e só agora estou tomando os remédios certos, graças a um novo exame. É um teste genético que dá ao psiquiatra um perfil detalhado de 18 genes ligados à saúde mental. O teste indica quais são os antidepressivos que funcionam no meu caso e quais os que não funcionam. E eu descobri que justamente durante décadas eu tomei aqueles que não funcionavam no meu caso. Só que agora eu estou no caminho certo. O psiquiatra Samuel Charmati explica que eu tenho uma variante de um gene que me predispõe à depressão. Esse gene tem um nome comprido, metileno tetrahidrofolato redutase. É também o nome da enzima que ele fabrica, MTHFR, para os íntimos. O médico diz que esse gene, MTHFR, determina como o meu cérebro fabrica uma substância que se chama serotonina, um neurotransmissor. Ela faz a gente se sentir feliz, se sentir calmo, diz o Dr. Charmati. Quando falta serotonina, a gente fica ansioso e deprimido. O que o gene faz é fabricar a enzima MTHFR, que por sua vez pega o ácido fólico dos alimentos e transforma em metilfolato. Essa substância é que depois vira a serotonina. Não adianta tomar ácido fólico como suplemento. Para que eu produza mais serotonina, o médico me receitou pílulas de metilfolato. Além disso, o Dr. Charmati descobriu, a partir do teste, que eu também tenho uma variação em outro gene, chamado CYP2C19, que faz com que eu metabolize todos os remédios muito depressa. Eles são absorvidos pelo meu organismo tão rapidamente que não chegam a fazer efeito. O resultado do teste veio com a lista dos antidepressivos que não funcionam para mim, porque eu tenho esse gene que faz com que eu os absorva depressa demais. E eram justamente aqueles que eu tomei durante décadas. A boa notícia é que vem também a lista dos antidepressivos que funcionam, e ela é bem mais longa. Agora que eu estou tomando o metilfolato e o antidepressivo certo, minha vida mudou. Meu humor ficou estável, sem aqueles altos e baixos, em geral mais baixos do que altos de antes. A depressão ficou sob controle. O teste é caro, mas já é coberto por alguns seguros de saúde aqui nos Estados Unidos. No mesmo teste, o Dr. Charmati descobriu ainda que eu sou hiperativo. Pergunto se preciso tomar remédio para isso. Não, diz o médico, porque você achou o trabalho ideal para quem é hiperativo. Because you found the job that's perfect for you. O trabalho ideal que ele desempenha tão brilhantemente. Valeu, Jorge Pontual. Bom, vamos começar a entender, né, para a gente começar a discussão, o que é o DNA e onde ele está. Que estrutura tão complexa é essa, doutora? É o nosso código genético, né? Sem ele não existiria nada, né? E cada vez mais que a gente vai desvendando esse código genético e as informações contidas nele e correlacionando com casos como depressão ou outras alterações antigamente chamadas comuns, né? A gente consegue tratar o paciente de uma forma um pouco mais específica. Mas é importante a gente entender essa molécula. Entender Né? que dentro da célula existe muita informação. Vamos partir de uma única célula, que está representada com essa caixa aqui. A célula está aí. Mas vamos abrir, vamos revelar, então, o que a gente pode investigar. A gente abrindo a célula, a gente tem aqui, numa primeira instância, o núcleo.
Dentro da célula a gente tem o núcleo e agrupadinho dentro desse núcleo tem os cromossomos, como se fosse uma biblioteca. Uma biblioteca compactada onde está a informação genética. E dentro dos cromossomos a gente faz mais uma abertura aqui para ver, aí sim, o DNA, né? Essa nossa molécula, então, né, que está representada aqui como essa espiral, né? E ela está compactada na forma de cromossomos, né? E dentro dos cromossomos, aí sim, dentro do DNA, né, a gente tem os genes, né? Isso, Na verdade, está representado aqui por um colar, mas que tem realmente essa extensão real, de 2 metros de informações. Nosso DNA, em cada núcleo de cada célula do nosso organismo, a nossa informação genética está lá contida, cerca de 20.500 genes em todas as células. Então, são bilhões de informações, né, contidas no núcleo de cada célula. No caso do Jorge Pontual, o que foi analisado? Foi uma pérolazinha dessa? Provavelmente foi escolhido alguns pontos desse DNA para ser analisado, né? Alguns genes específicos. Os pedacinhos desse colar. Pedacinhos desse colar. Não foi avaliado todo o colar na sua extensão. Eu não sei, até a gente pode avaliar, mas eu não sei. Mas provavelmente foram avaliadas regiões desse colar que então demonstraram essas alterações. E que revelam muito sobre cada um, né? Exatamente. É uma coisa que todo mundo tem e é diferente aqui no programa. Por exemplo, a gente está revelando que nós temos, né? Vem cá, doutora, um código de barras, né? Como um produto do supermercado. O doutor Fernando Maluf também tem o dele. Eu tenho o meu Olha só, também. cada um tem o seu, né? Cada um tem um código de barras desde quando nasce e isso tem uma identificação isso pode trazer, assim, fazer uma leitura do que nós somos, temos e seremos, não é, doutora? Com certeza. Aqui estão todas as nossas informações e as nossas características, tanto físicas, quanto predisposição para a doença, quanto alterações genéticas bem específicas. Então, essa informação está toda contida em nosso DNA. Aí, doutor Maluf, a gente pode até ver a predisposição a um caso de câncer, né? Exato. Acho que é importante primeiro pontuar que de cada 100 pacientes com diagnóstico de câncer, 5 a 10 a causa é puramente genética, ou seja, não tem nenhuma relação com o fator ambiental. Cigarro, obesidade, dieta, sedentarismo, álcool, vírus e outras infecções. Ou seja, então o número do componente genético puro, ele é pequeno, tá? Que é, na verdade, essas síndromes genéticas que estão relacionadas com vários tumores conhecidos, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino e câncer de próstata, entre outros. Esses são os mais comuns, os tipos mais comuns de câncer que a gente pode encontrar numa averiguação assim, doutor? Exato. Na verdade, esses são os tipos mais comuns, mas as síndromes genéticas também podem estar associadas com cânceres mais raros. Por exemplo, o sarcoma, que é aqueles tumores de músculo, que foi o caso do nosso ex-vice-presidente José Alencar, que era uma síndrome chamada Li-Fraumeni, que é uma deficiência no gene, que é o gene chamado guardião dos tumores, é o gene que evita tumor, chamado P53. Quando esse gene está alterado, a gente perde o nosso guarda principal. Aí o bandido fica livre para adentrar o nosso jardim, a nossa casa e causar, obviamente, toda uma turbulência, fazendo vários tumores, como, por exemplo, sarcomas. E aí tudo se distribui, né, doutor?